Cá estamos mais uma vez no nosso programa e desta vez para falarmos um pouco sobre a história da Igreja e do cristianismo. E trago-vos aqui algo muito interessante. Um personagem histórico da Igreja cristã do século IV é o Vágrios do Ponto, um homem que estudou o ser humano, que estudou os seus defeitos. Os seus estudos, e sobretudo no logismo e no prática, grandes obras do cristianismo, grande teologia, pouco conhecido, deu origem à classificação dos pecados capitais, dos pecados da Igreja, dos cristãos em relação à sua fé. Euvágrios foi um homem, um monge, que se questionou e classificou os grandes defeitos, 8 defeitos do homem. Ele não falou na altura em pecado, mas sim em defeitos. Quer dizer que todo o homem contém esses defeitos que vamos, nos próximos minutos, analisar. A Igreja tentou oferecer soluções para os pecados capitais, criando uma lista de 7 virtudes opostas e fundamentais. A humildade, a disciplina, a caridade, a castidade, paciência, generosidade e temperança. Moisés, quando quis aproximar-se da sarça ardente, foi impedido de fazê-lo, até que tirasse os sapatos. E tu, que pretendes ver? Aquele que ultrapassa todo o pensamento e todo o sentimento, como não te libertas de todo o pensamento apaixonado? Primeiramente, ora para obter o dom das lágrimas. Assim poderás suavizar, pela compunção, a dureza inerente à tua alma e, confessando tua iniquidade contra ti, ao Senhor, obter dele o perdão. Euvágrios classificou as tentações, pensamentos ou defeitos, como ele gostava de dizer, ou paixões, a que dizia ser logisme. Na palavra grega definiam-se como tentações, pensamentos, defeitos, paixões. E o primeiro classificado foi a gastrimargia. Em latim, o spiritu gastrimargiae, que traduzimos para gula. São os prazeres ligados à oralidade, à guludice e todas as formas de patologia oral. Ele descreve este vício, pecado, como o prazer do paladar, não apenas o comer demasiado, mas especialmente sentimentos e emoções em demasia. Deixar-se dominar pelo medo de que falte algo, ou que não tenhamos o suficiente, levam a que muitos se encham de comida como refúgio. A comida pode também ser um sucedâneo do amor. As pessoas dominadas pela gula tragam tudo, mas não conseguem saborear nada. No subconsciente há o medo de morrer de fome, tanto no sentido literal como no figurado. Trata-se de um espírito de consumo, a ânsia de consumir, a necessidade de consumar a vida. Os traumas da infância podem condicionar a fixação na fase oral. A ansiedade e a angústia podem fazer as pessoas regredirem até uma fase infantil, retomando atitudes infantis na tentativa de encontrar a solução para o seu mal-estar, observando grande quantidade de alimentos, consumindo vorazmente de acordo com a experiência gravadas na memória do subconsciente. A cura, segundo Euvágrios, estaria em reaprender a saborear. O jejum, a oração repetida continuamente, a meditação e a entoação de hinos e salmos. O segundo grande defeito classificado por Euvágrios, porneia, em latim chamado spiritu fornicationis, que traduzimos para luxúria. A luxúria sexual e todas as formas de obsessão, prazeres perversos, a ânsia de dar ao corpo experiências sensíveis a partir da sensualidade, a sexualidade, vista por Euvágrio como força poderosa. É um grito pela vida, pela transcendência, pelo êxtase, tornando-se assim um grande potencial de espiritualidade. Refúgio das frustrações, a luxúria torna-se fantasia de um mundo imaginário, a dominação e controle, convertendo
a força da sexualidade numa ilusão. Trata-se de uma tendência que polariza toda a nossa energia para o plano do prazer sensível, implicando tensões, pulsações capazes de submergirem a personalidade. A luxúria é vista como fazer do outro objeto, uma coisa, uma matéria sem alma, um objeto de prazer e não um sujeito de amor. O contrário da luxúria, para os antigos, seria o respeito por si mesmo e pelos outros, evitando considerá-los da mesma forma como são abordadas as coisas. Afinal, apalpar com as mãos ou dissecar com a mente equivale a manipular e instrumentalizar. O contrário seria restituir ao outro seu ser pessoal e seu mistério não consumível. A cura é beber menos, pois, segundo a medicina antiga, a excitação vem da unidade excessiva no corpo. Trabalhos manuais produzem uma fadiga sadia. Meditação. O cérebro é o nosso principal órgão sexual. Trata-se de substituir o pensamento obsessivo pela atitude da oração contínua. A filarguia, ou seja, o terceiro defeito classificado por Eovargius, Spiritu Filarguria, traduzimos para cobiça, que quer dizer a ânsia em relação ao ter, a avareza, a patologia anal, a aspiração subconsciente ao descanso, através da posse. A pessoa espera não ter mais preocupações e poder entregar-se ao descanso, ansiedade em relação ao atingir a reforma ou ganhos em jogos, etc. A preocupação constante com aquilo que se tem faz com que se carregue um peso desnecessário, levando-nos a ser atormentados pela tristeza e pela amargura de tanto pensar. Acabamos por perder o que temos, devido a aflições e preocupações constantes, apegos irracionais que podem manifestar-se em relação a bens materiais, ideias, práticas ou posturas, uma espécie de identificação com o que se possui. A sua perda é como perder-se a si mesmo. Uma das raízes inconscientes dessa tendência situa-se na fase anal. Ao identificar-se com o corpo, a criança experimenta um certo pavor, vendo-se decompor-se. Isso vai gerar a tendência de retenção. Mesmo em adultos, pode provocar obstipação. A avareza, o conservar para si, é como tentar manter o bafo na vidraça da nossa existência. Tudo não tardará a desaparecer. Para os antigos, trata-se de uma doença grave que nos priva da saúde, da generosidade, da comunicação e da partilha de vida. É aconselhada a meditação sobre a morte, tomando consciência que tudo passa. Tudo o que é composto um dia será decomposto, para que assim a pessoa se torne livre interiormente e cultive o amor como o verdadeiro tesouro onde coloca o seu coração. Deixar a sombra para capturar a presa. Vender tudo o que possui para comprar a pérola preciosa. Só orientando o nosso desejo para esta riqueza interior, seremos capazes de saciar a nossa cobiça. Em quarto lugar, Eovargius classificou Lipi, Spiritu Tristae, que traduzimos para pessimismo. Pessimismo de espírito, depressão, abatimento, melancolia. A melancolia toma conta da pessoa quando não atinge os seus desejos. Por vezes parece acompanhada da ira, alimentando pensamentos em relação ao passado ou ao futuro. Quando essas expectativas, desejos, necessidades não são correspondidos, vem a frustração. Esse estado de desânimo impede a pessoa de encarar novamente a realidade, infeliz, sofrendo, entregue a esses pensamentos. Este pessimismo para Eovargius é negativo e infrutífero, pois torna-se não valorização da pessoa. Quando não se consegue satisfazer os desejos, a pessoa refugia-se na autopiedade, desvalorizando-se. No fundo deste movimento, escondem-se desejos exagerados por não ser capaz, por não ser o melhor. Refugio-me na autodesvalorização e na autopiedade. Todas as formas de frustração geram um estado de tristeza. Atingir um estado de alegria interior pressupõe aprender a lidar com a frustração e a carência.
para os antigos, a maturidade consiste em assumir a carência. A verdadeira alegria não depende das coisas exteriores, daquilo que acontece. Esta alegria permanece e é o fruto da profunda tranquilidade de quem encontra o outro não para preencher suas carências de segurança, mas pelo prazer de comungar a vida, que nos une e nos transcende. Para superar este pessimismo é fundamental aceitar o que se é, a autovalorização e a autoconfiança, fixar-se no aqui e agora e valorizar o que se é, sustentar uma atitude positiva perante a vida. Orgi, em quinto lugar, o chamado espírito de ira, a ira. Traduzimos para ira a impaciência, a patologia daquele que é irascível, irritabilidade, raiva, patologia psicopata. Trata-se de uma reação ativa perante os desejos não realizados. A ira toma conta da pessoa, a mais forte das paixões, com que uma rebelião da parte irritável da alma humana que se levanta contra alguém que a tenha ferido ou por quem se sinta magoado. Essa força excita constantemente o consciente da pessoa e assalta-a especialmente nos momentos em que ela tenta parar. Essa ira, quando dura muito tempo, transforma-se em raiva. A pessoa assolada pela ira vai enfraquecendo e frequentemente tem a sensação de ser atacada. A ira não é apenas agressividade. Quando se torna uma agressão incontrolada, a pessoa não consegue pensar com clareza. É como se estivesse possuída. A Bíblia usa para designar a ira a expressão kesorrapeim, a brevidade do sopro. A ira leva a pessoa a perder o fôlego, a respirar ofegantemente, a sufocar e dá a impressão de estar possuída. Para Evagrius, a ira é o que mais desfigura o ser humano. Lembrando o Salmo 58, sua ira assemelha-se à da serpente. Não se pense que o demónio seja algo diferente do homem conturbado pela ira. A ira corrói o fígado. A bílis, quando reprimida, torna-se muito perigosa, pois pode gerar úlceras, pesadelos e outras perturbações. Uma das causas da ira encontra-se na dificuldade de aceitar o outro na sua forma de ser, sobretudo quando o outro não corresponde à imagem que dele fazemos. Para curar a ira, os padres do deserto sugerem o perdão. Perdoar-nos uns aos outros por sermos o que somos. Em seguida, aprender a expirar, prolongando o fôlego, respiração lenta e profunda. Isto, que para nós pode parecer um conselho prático, é para os padres do deserto um verdadeiro exercício espiritual. Na linguagem bíblica, para dizer que Deus é paciente, diz-se que Ele tem grandes narinas. Diz São Paulo, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Os antigos monges, antes de se deitarem, faziam alguns exercícios de respiração, insistindo na expiração para expulsar toda a ira, dilatando assim as narinas para cultivar a paciência divina. A grande virtude do monge contraposta à ira é a mansidão, entendida não como moleza nem fraqueza, mas como manifestação do perfeito controle do Espírito Santo sobre a parte irascível do nosso ser. Trata-se de uma mansidão transpessoal, que vai para além da delicadeza de caráter, tornando-se reflexo da harmonização de todas as faculdades do ser humano. Assédia, ou chamado espírito assédiei, é o sexto defeito classificado por Evagrius. Traduzimos para preguiça, que quer dizer paralisia, tédio do coração, desinteresse, melancolia profunda, desligamento da vida, tendência suicida, instinto de morte. Para os monges, este era o pior de todos os demónios, dinamismo interno que move a pessoa. Apatia que aparece na hora do meio-dia e dá à pessoa a sensação de que o sol se move muito devagar e que o dia tem horas sem fim. A pessoa fica observando continuamente o sol, pensando no quanto está longe a hora de dormir. Pouco a pouco, vai-se instalando no coração ódio em relação ao lugar em que se encontra.
em relação à sua vida atual e também em relação ao trabalho que realiza. Assédia é a impossibilidade de viver o momento presente, não ter vontade de fazer nada, nem de trabalhar, nem de rezar, nem conseguir aproveitar o facto de não estar fazendo nada. Sempre se está em outro lugar, viajando nos pensamentos, a insatisfação interior e a dificuldade de desfrutar o momento presente. Cria uma dispersão interna. A assédia configura-se como fuga da realidade, necessidade contínua de estar em outro lugar fazendo outra coisa, mas na realidade torna-se incapaz de fazer alguma coisa, de se dedicar a algo ou a uma pessoa. A assédia é conhecida como demónio do meio-dia. Por assolar a pessoa quando o sol está mais alto, a assédia pode tomar conta da pessoa também na fase da meia-idade, quando perde o gosto e o entusiasmo pela rotina e começa a questionar-se sobre o que faz, o que fez até então, e uma sensação de vazio e aborrecimento não vislumbra nada capaz de entusiasmar ou com a qual sinta vontade de se comprometer. Sem rumo, torna-se cínico e critica tudo e todos, não sente vontade de nada. Mais triste que a tristeza, a assédia é uma forma particular de pulsão da morte, que introduz o desgosto em todos os atos da vida, conduzindo ao desespero. Pode levar a buscar compensações na área da sensualidade, da bebida, comida, drogas, etc. A solução seria ocupar a mente com tarefas simples e viver o momento presente. É aconselhado também que mantenha a fidelidade nos compromissos assumidos, abrindo-se ao outro e resistindo à tendência de se fechar em si mesmo. Surge aí o grande desafio para que reoriente a sua vida descobrindo valores que dão sentido à vida. Em sétimo lugar, Evagrius classificou Xenodoxia, ou seja, o espírito Xenodoxiae, traduzido para vaidade, inflação do ego, caráter psicorrígido, constante glorificação perante os outros. Faz de tudo para aparecer, ser visto, chamar a atenção. Evagrio considera a vaidade como uma companheira difícil, que surge em pessoas que quiseram viver virtuosamente e são dominadas pela ansiedade de mostrar aos outros o quanto é difícil a sua luta. Assim procuram nos outros o reconhecimento, a aprovação, a glória. Vivem constantemente preocupados com a imagem que os outros têm dela mesma. O que pensam de mim? Gostam do que eu faço? A pessoa não é ela mesma e torna-se dependente do critério dos outros. Vive imaginando como pode realizar a sua próxima aparição em público, com o maior impacto possível para receber os merecidos aplausos. Julga-se objeto de admiração, sem ligação alguma com a realidade. Coloca-se no centro do mundo, à semelhança da criança que exige a atenção de todos à sua volta. Tudo o que acontece é interpretado em relação a si. O seu eu exige um reconhecimento absoluto, na ilusão de compensar todas as carências e frustrações. Quanto maior for o sentimento de insegurança e de autoestima, maior será a necessidade de se elogiar e gabar de façanhas ou de relações que confirmem a sua importância ilusória. A vaidade torna a pessoa particularmente irritável e suscetível sempre que a imagem que tem dela mesma é colocada em questão. Basta um simples questionamento ou uma pequena observação para que se sinta rejeitado ou perseguido. O esboço de um sorriso já lhe dá a sensação que o mundo inteiro está a seus pés reconhecendo o seu gênio. A vaidade torna a pessoa centrada em si mesma, o que a impede de permanecer centrada em Deus, aberta ao outro. Para contrariar a vaidade, é preciso autoconhecimento. Nada como a verdade sobre nós mesmos, para acabar com as ilusões. Como criaturas limitadas, frágeis e contingentes. Quando nos libertamos desta ilusão, corremos o risco de cair numa tristeza profunda ou até na preguiça existencial. No tédio do coração, deixando de ser o que julgamos ser e deparando-nos com a realidade. Aceitar o luto das nossas ilusões é sempre um processo doloroso, mas necessário.
Por fim, em 8º lugar, Evagrius classificou Hiperifani, Spiritus Superbia, o que chamamos orgulho. O espírito de soberba, orgulho, paranoia, delírio e esquizofrénico, o orgulho torna a pessoa cega. O orgulho identifica-se tanto com o ideal que se recusamos ver a realidade. Faz com que a pessoa, em vez de buscar a Deus, a origem das suas boas obras, a busca em si mesma e se iluda com isso. O orgulho leva a pessoa ao mundo irreal de suas ilusões, onde perde o contacto com a realidade. É uma inflação do eu. Por vezes, identifica-se com a imagem de Mártir. Se a vaidade era considerada pelos antigos como um sinal de estupidez ou debilidade mental, o orgulho manifesta uma ignorância ainda mais profunda da natureza humana. O orgulho arroga-se os direitos e os poderes do próprio Criador e sente-se no direito de julgar o mundo. Para superar o orgulho, é preciso contrapor humildade. Os padres do deserto não se cansam de falar dos efeitos terapêuticos da humildade. É a verdade. É ser o que se é, nem mais, nem menos. Nada acrescentar e nada omitir, pois existe uma falsa humildade, que no fundo expressa um orgulho disfarçado. Considerar-se o último, um desgraçado, o mais infame, o pior pecador, é ainda uma forma de atribuir a si mesmo uma importância. Exagerada, claro. Ser humilde é aceitar a sua condição terra. Descobrir o encantamento pela terra frágil que somos, frágil e limitada, mas também de amar e de se abrir ao amor de Deus. É no despojamento de si, na purificação do seu ego, que o encontro consigo mesmo e com Deus se torna possível. A inveja é a comparação ao ciúme, a sensação de que o outro tem o que me falta. A inveja manifesta-se na tendência de se comparar constantemente com os outros. Não consegue relacionar-se com ninguém sem comparar. A pessoa começa logo a desvalorizar ou a supervalorizar a si mesma ou ao outro. Geralmente procura tirar o mérito dos outros para se afirmar a si mesma. Mas quando o invejoso toma consciência de sua baixa autoestima, perde a naturalidade. Fica tenso e considera-se a si mesmo como um incapaz, inferior ou até como débil. Dominada pela inveja, a pessoa não é ela mesma e não se aceita como é, pois perdeu o sentimento da sua dignidade. Acostumada a reconhecer o seu valor, sempre em comparação com os outros, a pessoa, tomada pela inveja, vai se desgastando e sente cada vez mais a necessidade de se colocar acima dos outros ou de se deixar cair em depressões profundas porque não vê nenhuma possibilidade de competir. Evagrius, no século IV, já tinha classificado e escreveu quase tudo o que deu origem ao reinventar da ciência moderna, ao reinventar da psicologia e da psicoterapia. Evagrius do Ponto, um santo comum ao cristianismo, comum a todos os cristãos, um património muito forte da nossa Igreja cristã. Um homem que viveu no deserto, que se confrontou a si próprio e que nos deixou um legado importante que hoje tivemos aqui. Não resolvemos nem conseguimos falar sobre tudo. Foi apenas um pequeno apontamento, porque esta obra é muito mais vasta do que o que falámos hoje aqui. Ficou apenas este pequeno resumo para que os cristãos se interessem mais pelo seu património e possam desenvolver. Até o nosso próximo programa. Obrigado por terem estado connosco.